Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Tu és em todo louvor, toda adoração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Pai. Oh, Pai, obrigada por mais intimidade contigo. Mais busca, Senhor. Que nosso coração, Pai, possa estar sempre disponível para você. Obrigada, Pai, porque o Senhor não está distante. Você não é um Deus distante, você é um Deus de perto. Pai, você está presente em todos os momentos da nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã bendita do Senhor. Pai, eu estou aqui, Pai, como ministro da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa tocar na minha boca, falar o que o Senhor quer, Pai, nessa manhã. Eu estudei, me dediquei, Pai, mas é o Senhor. É o Senhor que está sempre livre na minha vida. Sempre livre para fazer o que o Senhor quiser. E como quiser, Pai. Como quiser. Usa-me, Senhor, para que eu possa tocar nessa manhã. Sabe, Pai? Não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por corações sensíveis à Tua palavra. Corações sensíveis, Pai. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Senhor, para fazer como o Senhor quiser. Obrigada, Pai, por cada pessoa aqui presente, Senhor. Obrigada por o Senhor guardando essas pessoas, guardando seus familiares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom dia. Graça e paz. Você pode sentar. Aleluia. Obrigada, pastor. Gente, hoje a gente está no culto para a família, amém? E hoje a gente vai conversar sobre família. Amém? E o tema da minha ministração é: quando um só ganha, todos perdem. Amém? Então vamos começar abrindo aqui a primeira carta a Timóteo. Aleluia, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para essa manhã, amém? Sabe, irmãos, eu fui primeira a ser ministrada com essa palavra. E eu creio que ela vai alcançar vocês também. Amém? Aleluia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora vai aí para capítulo 4, versículo 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Ainda nessa mesma carta, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Vou esperar vocês abrirem. Aleluia. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que um descrente. Aleluia. Sabe, mas aqui Paulo está falando para Timóteo, em várias áreas diferentes. Ele fala da área ministerial, da área pessoal e da área familiar. Amém? Quando ele fala da área pessoal, ele diz, cuida de ti mesmo primeiro. Depois dos outros. Amém? Aleluia. Quando ele fala da área ministerial, ele fala, se você quer cuidar das coisas do Senhor, primeiro cuida da tua casa. Porque essas coisas vai bem lá, vai bem aqui também. Aleluia. Aleluia. E quando ele fala da área familiar, ele diz assim, se alguém tem negado os seus e da própria casa, quer dizer, da própria família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Se você tem negado os seus, tem deixado lá de cuidar dos seus, da sua casa, é pior que um descrente. Forte, né? Aleluia. E sabe, amados, e Paulo está lembrando aqui a Timóteo. Olha, cuida de ti mesmo primeiro. Engraçado, né? Soa como egoísmo, né?
Quando ele fala, cuida primeiro de você. Sabe, amados, isso aqui não é egoísmo, não, é prudência. Porque quantos sabem que para você cuidar de alguém, você precisa estar bem? Sabe, amados, tem muita gente, amados, cansados, sobrecarregados, carregando peso, porque não está atentando para isso. Precisando parar, respirar e cuidar de si, para depois cuidar das pessoas. Sabe, e fica empurrando. E Paulo está lembrando aqui, ó, cuida de ti primeiro. Porque se você cuidar de você, vai te salvar e tu vai também salvar aqueles que estão te ouvindo. Isso é prudência. Cuida de você mesmo primeiro, você precisa estar bem. Amém? Aleluia. Sabe, mas a Bíblia é um manual de vida. Ela quer, amados, e ela fala muito sobre a família, sabe? E se nós atentarmos para isso, para a palavra, nós vamos ter uma família bem-sucedida. Amém? Sabe que o cuidado de Paulo aqui é dizer, olha, gente, vocês precisam ser em público o que vocês são na sua casa. Vocês precisam refletir aquilo aqui no público que vocês são em casa. Tem que ser um reflexo daquilo que vocês são em casa. O fruto que vocês exalam aqui na igreja tem que ser o mesmo em casa. Sabe, amados, muitas vezes a gente precisa ser crente da nossa própria casa. Porque aqui na igreja a gente fala tudo baixinho, são cordiais, são mais educados, né? Gentil, um com os outros. E em casa, não. Em casa, muitas vezes, nós não somos assim. Você já para observar isso também? Que muitas vezes nós somos na igreja, mas não, aquilo que nós somos na igreja não é o que nós somos em casa. E Paulo está alertando sobre isso, esse cuidado de Paulo, para trazer esse entendimento. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com nossa família, cuidar da gente. Se a gente quer cuidar das coisas do Senhor, primeiro cuidar da nossa casa, as coisas precisam estar bem lá. A gente precisa cuidar da gente. Sabe, Paulo está tocando em várias áreas diferentes. E mesmo tocando em várias áreas diferentes, o sentido é o mesmo. Que a gente possa ser no público o que somos em casa. Porque o que nós somos aqui no público, na igreja, não é o que a gente é em casa, o que a gente é aqui é falso. E aí as máscaras caem. Porque tudo que é falso não se sustenta. E sabe que Deus não nos criou para a queda e nem para a vergonha. Ele nos criou para ser um sucesso em Deus. Para ser um sucesso em Deus. Nós precisamos exalar o fruto em casa. Precisamos ser crente na nossa casa. Aleluia. Basta a gente colocar, né? Mostrar, né? Desenvolver o fruto que já está dentro da gente. O que é que já está dentro da gente? Amor, mansidão, domínio próprio. Não é? Já está tudo dentro da gente, né? Já foi colocado dentro da gente o fruto do Espírito. Então, você imagina uma esposa exalando o fruto do Espírito. O marido exalando o fruto do Espírito. Nessa casa vai ter contenda? Vai ter gritaria? Porque vai estar todo mundo lá andando em amor. A concorrência não vai ser quem grita mais, vai ser quem ama mais. Não vai ser de uma forma, não vai ter egoísmo dentro de casa. Não vai existir. Porque o amor lança fora todo medo. O amor não busca seu próprio interesse. O amor, ele é longânimo. Então, quando a gente coloca o fruto para dentro, para fora, que está dentro da gente, que a gente começa a colocar o fruto, andar no fruto, a gente não vai ter contenda dentro de casa. Não vai ter gritaria. Sabe? E essa era a preocupação de Paulo. Amém? Nos alertar sobre isso.
Sabe, amados, a gente sabe, como mulher, como esposa, que a gente tem um papel importante na edificação e na organização do lar. Nós temos habilidades para isso. Amém? Nós temos habilidade para isso. Deus nos deu habilidade para a gente exercer bem. Sabe? Organizar o nosso lar, a edificação do nosso lar. Ele nos deu habilidades que Ele não deu ao homem. Né? E Ele também chamou o homem para ser o cabeça. Para ser liderança na sua casa. Né? Então, essa liderança do homem, ela é com amor, com responsabilidade, humildade, não como controle. E a mulher, para edificar e organizar o lar, não precisa ser sozinha. Amém? Não precisa ser sozinha. O homem pode e deve ajudar a mulher na organização do seu lar. O que acontece muitas vezes, que a gente ouve muito por aí, eu ouço muito essa nova geração falando que não quer casar, que não quer, gente, está lavando, passando, cozinhando, que nada para estar me mandando em mim. Amados, é porque eles não veem o casamento como a gente vê, como Deus vê. É bênção ser casado. Quando há um equilíbrio, sabe? Quando há um equilíbrio, é uma bênção. A gente tem um papel importante. Deus nos deu uma habilidade para isso. Mas o homem pega junto. O homem também foi chamado para ser líder, mas a liderança seja com amor, não seja como controle. Amém? Precisa haver um equilíbrio, sabe? Aí muita gente fala, mas casamento é sorte. Não. Casamento é uma questão de investimento. Casamento é uma questão de regra diária. De cuidado. Às vezes a gente está quebrando as regras, fazendo de todo jeito. Casamento é bênção. Sabe? Casamento é bênção. Deus, Ele criou o casamento. Foi gerado, família, foi criado por Deus. Mas eu fico besta como tem pessoas que não são felizes dentro daquilo que foi o próprio Deus que criou. Foi o próprio Deus que criou o casamento. E tem pessoas que não são felizes dentro daquilo que foi o próprio Deus que criou. Isso é uma responsabilidade minha, do meu marido, fazer com que esse casamento seja um sucesso. É sua. Não está em Deus. Deus criou o casamento. E Ele tem, sabe, um chamego com família. Ele quer mesmo que a gente tenha um casamento bem sucedido. Que tenhamos um lar bem sucedido. E cabe a nós regar isso todos os dias. Precisamos regar o nosso casamento. Sabe, tem muitas pessoas aí tomando um remédio. Sabe, fazendo terapia. Se enchendo mesmo de remédio. Porque é infeliz dentro do seu próprio lar. Por causa de palavras duras que tem recebido. Um relacionamento abusivo. Palavras têm o poder de matar, gente. E muitas vezes a gente não quer falar o que pensa, o que sente. E aí, adoece. E adoece. E Deus nos criou, amados, para termos Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Amém? Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para isso. A gente precisa se expressar, falar o que pensa, o que sente. É isso. Muitas vezes as pessoas adoecem dentro da sua própria casa porque não fala, fica calado. E Deus nos criou, amados, para nos relacionarmos uns com os outros. É impossível um lar ser bem-sucedido onde não tem comunicação. É impossível. Você não se expressa, não diz que pensa, não diz que sente.
Como é que esse casamento vai ser bem-sucedido? É impossível. Se não há comunicação, amados, as coisas não andam bem. E um dos meios para nos comunicarmos é o quê? A parte mais importante. É a fala. A gente precisa falar o que sente, né? E sabe, esse instrumento que a gente usa para falar é a língua, né? E a gente vai falar aqui, eu tenho um texto aqui, falando sobre a língua. E eu vou ler para vocês aqui. Aleluia. Vamos lá. Por volta do ano 2000, antes de Cristo, um mercador grego rico queria dar um banquete com comidas especiais. Chamou sua escrava e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria que existisse. A escrava foi e, ao voltar, trouxe uma língua. O mercador, surpreso, perguntou: língua? Isso é o melhor que você encontrou? Ela respondeu: sim, senhor. A língua é a melhor coisa que existe. Com ela dizemos palavras de amor, pedimos ajuda, ensinamos, abençoamos, falamos com Deus, expressamos gratidão e trazemos alegria ao coração das pessoas. O mercador ficou impressionado, mas resolveu testar novamente. No dia seguinte, ordenou a ela: vá ao mercado outra vez e traga a pior iguaria que encontrar. A escrava foi e voltou novamente com língua. Irritado, o mercador disse, mais uma vez: língua de novo? Eu pedi a pior coisa. E ela respondeu: sim, senhor, a língua também é a pior coisa que existe. Com ela mentimos, ferimos, ofendemos, espalhamos fofoca, destruímos relacionamentos e causamos dor. Não há nada melhor que a língua e não há nada pior que a língua. Depende do uso que se faz dela. Depende do uso que faz dela. Sabe, mas tem gente que tem uma língua maravilhosa, que usa sempre para abençoar. Mas tem gente que tem uma língua ferina, que mata com palavras. Aleluia. Sabe, amados, a Bíblia é um manual de vida. E ela fala sobre tudo. Sabe, sobre tudo. Ela nos instrui direitinho. A gente é que é teimoso, né? A gente quer teimoso. Sabe, e ela fala muito sobre comunicação. A importância que é você se comunicar. Você falar, você se expressar. Amém? Muitas vezes, o marido se levanta, acorda emburrado. Aí a mulher faz: oxente, por que ele está assim, emburrado? O que aconteceu? E começa a tentar adivinhar o que houve. E ela faz assim: se ele está irritado, eu também vou me fechar, não quero nem saber. E aí os dois ficam cada um emburrado com o outro. Nenhum sabe o motivo. E aí muitas vezes se constrói uma barreira entre o casal. Por causa da falta de comunicação. Porque um estava fechado, então ela também se fechou. Não procurou saber o motivo. Achou melhor se calar. É mais fácil, gente. Eu quero saber? Está assim, então eu vou ficar. Por falta de comunicação. E aí a gente constrói uma barreira. O casal mora na mesma casa, divide a mesma cama, mas separados emocionalmente. Por causa de muitas vezes uma discussão ou por causa de uma falta de comunicação. Então hoje a gente está falando sobre relacionamento, sobre se comunicar. Como é importante isso dentro do relacionamento, dentro de uma família. Amém? E a Bíblia tem alguns versículos aqui que falam sobre a comunicação. Abre lá em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aleluia. Abre lá em Provérbio 18, 13. Provérbio 18, 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. A gente sabe disso, né, amados? A gente, às vezes, simplesmente responde, nem ouve, já vai logo falando. Isso, às vezes, traz vergonha. Amém? E a Bíblia está nos alertando sobre isso. Provérbio 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. Quer dizer, no início da contenda é melhor você parar, porque só vai piorar. Só vai piorar. A Bíblia está nos ensinando, amados, como deve ser essa comunicação. Amém? Amém? Ai, Provérbio 12, 18. Alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Aleluia. Você sabe, então cuidado com a sua língua. Aleluia. Olha, eu fui primeiro, viu? Ser ministrada. Aí, Provérbio 18, 21. Muito conhecido nosso aqui, esse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aleluia. Mas aqui, ó. O Senhor está nos dizendo como deve ser essa comunicação. E quais são os efeitos dessa comunicação. Aleluia. Sabe, amados, num ambiente familiar, precisa ter diálogo. Uma família que não conversa é uma família doente. Que, sabe, onde as pessoas, os membros dessa família não têm comunicação. Cada um chega e vai para um canto da casa, se isola. Isso não é saudável não, irmão. Um ambiente familiar precisa existir diálogo, precisa existir comunicação. Ah, mas vocês estão me entendendo? Precisa existir comunicação. Você precisa falar o que você sente, o que você pensa. Aleluia. Aleluia. Precisa falar, irmãos, o que está te incomodando. Não fica empurrando com a barriga, não, porque isso vai trazer nada de bom para o teu relacionamento. Vai trazer danos para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, a gente sabe que um lar saudável, ele exala amor, domínio próprio, mansidão, sabe? Numa família saudável. Isso acontece. Nós exalamos o amor. E a falta da mansidão, do domínio próprio, do amor, só atrapalha. Só atrapalha. Nós precisamos exalar dentro da nossa casa o fruto do Espírito. Quanto sabe que na hora da raiva as coisas não funcionam? A gente só machuca, a gente fala palavras que não deveria falar, depois se arrepende, mas já foi. Né? Não é assim? Começa a discutir na hora da raiva e só fala besteira. Perde o controle, começa a agredir com palavras. Porque faltou sabedoria de um se calar. Temos que ter muito cuidado, amados. Família é um projeto de Deus. Deus tem um chamego com família. Deus tem um chamego com família. Aleluia. A gente sabe que a vida de casado, né, no dia a dia, a gente acaba
gerando intimidade, né? E é bom mesmo que temos intimidade um com o outro. Afinal de contas, é o cônjuge. E precisa haver intimidade. Mas a intimidade, amados, não pode atrapalhar. Não pode, porque você tem intimidade, faltar respeito. Você não pode misturar as coisas. Não podemos deixar que fique uma relação onde não há respeito. Se torna uma relação que não há respeito, porque tem tanta intimidade que fala o que quer, machuca, fere. Não. Não permita que a intimidade tire o respeito, amados. Você precisa respeitar o seu marido, você precisa respeitar a sua esposa. Aleluia. Temos intimidade, sim. Mas temos respeito, principalmente. Não deixe essa intimidade, não permita que essa intimidade tire o respeito. E outra coisa, mas é ter cuidado com o desejo incontrolável de superioridade. Cuidado com isso. Cuidado. Aquela briga que começa, um fala uma coisa, outro rebate, um fala uma coisa, outro rebate, um fala coisa. E aí fica aquela coisa. Um fala, outro rebate, um fala. Até que um se levanta e fere mais. Vou ferir mais, eu vou calar ela. E vai e dá a última palavra. Porque o que quer é isso, né? Aí um fala, outro rebate para poder o outro ter a última palavra. E machuque mais. E fira mais. Aí o outro vai, se cala e vai para o quarto chorar. Amados, quando acontece isso, todos já perderam. Porque ficou aquele jogo de quem machuca mais, quem fere mais. Eu falo, ela rebate, eu falo, ela rebate. E assim vai. Aí chega uma hora que o outro dá a última palavra, machuca, deixa a pessoa mais arrasada, e a pessoa vai para o quarto chorar. Ah, eu ganhei, aí, dei a última palavra. Você já perdeu, meu amor. Me diga o que é que ganha o marido ferindo a sua esposa. Me diga o que é que ganha a mulher ferindo o seu marido. Numa relação, os dois têm que ganhar. Os dois têm que ganhar. Essa guerra de quem dá a última palavra, quem machuca mais, quem fere mais, não acaba bem, não. Cuidado. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Outra coisa. Cuidado para quando for iniciar uma conversa, não venha com tom de crítica. Para não vir com tom de crítica. Porque tem muita gente que começa uma conversa com tom de crítica e acusação. Né? Às vezes a pessoa está até boa intencionada, né, de querendo conversar para resolver o problema. Mas aí a conversa já inicia com um tom de crítica, com acusação. A outra pessoa que está escutando já vem armada. Porque não vai gostar, né? Já começa criticando, acusando. Então a pessoa que está escutando já vai armado. Cuidado com esse tipo de conversa. Que já se inicia com um tom de crítica e acusações. A gente sabe, mulher, que a gente tem uma sensibilidade maior, né? A gente são mais sensíveis. E o marido é mais teimoso. Não é verdade? O homem é mais teimoso. E às vezes a mulher tem uma... Rapaz, ele quer fazer aquilo, mas aquilo não vai dar certo. Aí ela chega para o marido, amor, vê só. Não faz isso não. Sei lá, eu não estou com paz não. Isso não vai dar certo. Aí o marido teimoso vai e faz. Aí quebra a cara. Aí a mulher sem sabedoria faz o quê? Eu disse a você que não fizesse. Você não me escuta? Você mete a cara e faz do seu jeito. Olha aí o que você fez. E agora? Quer dizer, Satanás já está lá no ouvido do marido. O marido já está arrasado. Aí vem a mulher e bota o pé no pescoço. Termina de quebrar ele, de arrasar com ele. E aí ele fica com a alma batida, triste, sem sabedoria. Cuidado. Mulher sábia, sabe o que faz? Amor, a gente vai resolver isso. Não se preocupe, eu estou com você.
A gente vai orar ao Senhor. E a graça dele vai fazer com que a gente saia desse problema. Não se preocupe, eu estou com você, eu pego junto com você, a gente vai sair dessa. Sabe, ela está se incluindo naquilo. Mesmo não tendo nada a ver, não foi ela que fez a besteira, mas ela se inclui naquilo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque tua palavra, ela está mexendo. Eu tenho certeza que algo aí dentro de você, né? Tá te alertando, essa palavra está te alertando, está trazendo. Não sei se vai ser vacina, não sei se vai ser remédio. Amém. Aleluia. Amados, um lar precisa existir comunicação. Uma família feliz, sabe? Ela precisa se comunicar um com os outros. Precisamos nos comunicarmos uns com os outros. Falar abertamente. A mulher, ela precisa ter liberdade de chegar para o marido e dizer o que ela está pensando, sabe, o que ela está sentindo. O marido também deve ter essa liberdade de conversar com a sua esposa, falar o que sente. Os filhos também. Não imprima medo dentro da sua casa. Muitas vezes se levanta um que acha que as coisas têm que ser só do jeito dele ou dela. Ela não quer ouvir outra opinião, é sempre a dela que opera naquele lar. É do meu jeito, eu quero assim, ponto final. E as pessoas ficam com medo de falar. Você está imprimindo medo nas pessoas. Isso não é saudável, não. A gente precisa ter liberdade dentro da nossa própria casa. O primeiro lugar onde nós devemos exalar o amor é dentro do nosso lar. É o primeiro lugar. É dentro do nosso lar, com nossa família. Aleluia. Ficar com medo de abrir a boca para falar. Tem que sentir a vontade. Aleluia. Casamento é bênção. Quando todos interagem entre si. Quando se calam. Meu Deus. Cada um entendendo sua função, o seu chamado, sabe? Os dois se unindo em pró. Quando um vê que um está mais irritado, se calar. Isso é sabedoria. Vamos começar a exalar o amor, a mansidão, o domínio próprio dentro do nosso lar, amados. Primeiro lar. Tem muitas pessoas que estão adoecendo mesmo, de verdade. Dentro da sua própria casa. Com medo de falar, de dizer o que pensa, o que sente. Também tem muita gente precisando parar e cuidar de si primeiro. Sabe, Paulo está dizendo que, Paulo diz aqui para Timóteo, né? Primeiro cuida de ti mesmo. Porque fazendo isso, tu vai te salvar e vai salvar aqueles que estão te ouvindo. Você não pode cuidar dos seus se você não estiver bem. Cuide de você primeiro. E não é egoísmo, como eu já falei, é prudência. Tenha sabedoria no seu lar. Escute, muitas vezes você não concorda com o pensamento do seu filho, o pensamento da sua mulher, mas escute. Escute, pare para escutar. Não é só a sua vontade que tem que parar naquele lugar, não. Você precisa escutar as pessoas. Saber o que elas pensam, o que elas sentem, o que está dentro do coração delas. Você não para nem para escutar, nem para conversar. É melhor ficar cada um no seu canto mesmo. Meu Deus do céu, não vai terminar bem não, irmãos.
Não vai terminar bem, não. Bom, não vai mesmo. Tem muita gente com temperamento forte. E aí as coisas não vai bem. Amém? Casa é diferente de lar. Amém? Casa, quando a gente fala de lar, quando a gente fala de casa, a gente fala do aspecto físico. Né? Se a casa é de gesso, se a casa é de taipa. Quando a gente fala de lar, a gente fala do ambiente que tem naquela casa. Né? Quando a gente fala de casa, aspecto físico. Ah, ela é de gesso, ela é de taipa. Mas quando a gente fala de lar, é o ambiente que tem dentro daquela casa. E um lar tem paz. E quem promove a paz no nosso lar? Nós. Neide, André, Jandira. Somos nós que promovemos a paz do nosso lar. Então, nós temos essa responsabilidade de transformar a nossa casa em um lar. Que possamos sair com esse entendimento hoje. Que depende de nós mesmo. Mulher, marido, cada um entendendo a sua função. Amém? Conversar. Procurar saber o que está sentindo, o que está pensando. Sabe, eu vi alguém falando, não acho que faz muito tempo, uma reportagem falando de uma senhora, acho que já tinha 50 anos de casado. Ela. E o repórter ficou impressionado, porque ela disse que nunca brigou com o marido dela. Nunca tiveram nenhuma discussão. E o repórter ficou assim, poxa, 50 anos de casado e nunca discutiram. Vou lá saber por quê. E quando ele chegou, ele perguntou, é verdade que vocês nunca discutiram? Verdade, meu filho. 50 anos a gente nunca discutiu. Oxente. Meu filho, eu sou da roça, matuta mesmo. E quando a gente casou, né, a gente foi para a lua de mel de cavalo. E aí, chegando lá, o cavalo começou a dar alguns passos, parou porque estava cansado, acho que o peso. E meu marido desceu e fez, levanta. E ele se levantou, não, ele não quis se levantar. E ele falou, dou-lhe uma. O cavalo se levantou. Aí, continuamos andando. E o cavalo andou mais um pouquinho, daqui a pouco parou novamente. E aí ele parou e fez, bora, levante-se. E ele nada. Aí ele falou, dou-lhe duas. Aí o cavalo prontamente se levantou. E foi de novo. Quando foi a terceira vez, infelizmente, o cavalo parou. Cansado, com sede. E aí o homem se levantou, desceu do cavalo, já foi, dou-lhe 3 e atirou na cabeça do cavalo. Dou-lhe 3 e atirou. E a mulher ficou, meu Deus, por que você fez isso? Você não gostava tanto do cavalo, dou-lhe uma. A Mas imprimindo medo. Por isso que ela nunca discutiu com o marido. Ela tinha pavor do marido dela. Ele disse que amava o cavalo. Só porque o cavalo parou, ele simplesmente deu 3 e atirou no cavalo. O que é que ele ia fazer com ela? Ela ficou com pavor. Então, toda vez que ele falava alguma coisa, ela disse, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Apavorada, com medo do marido. Então, aí o motivo que ela nunca discutiu. Mas, ser sincero, qual é o relacionamento saudável que não tem uma discussão, assim, de uma conversa? Porque são duas pessoas diferentes, pensando diferente. Então, tudo que André falar para mim, eu tenho que dizer, é balançar a cabeça. Realmente, eu não vai ter, faz parte a comunicação. Eu preciso dizer para André, eu não gosto disso. Não faz isso, não. E ele também tem que ter liberdade para chegar para mim onde eu já sei o que ele não gosta, o que ele gosta, então muitas vezes eu evito de fazer, isso é prudência. Ele também é a mesma coisa. Mas a gente vai conversar, a gente vai ter a discussão de casal. Porque são duas pessoas morando dentro de uma casa, da própria casa. Convivendo todos os dias, sem discutir, sem discordar. Então tudo que André disser, eu vou ter que balançar a cabeça.
Estava aí o motivo dela nunca ter discutido com o marido. O marido imprimiu medo nela, ela acabou. Não vou falar mais nada. Agora, tudo que ele fala, eu vou ficar calada. E aí passou 50 anos de casado. Que casamento era esse? Ele imprimiu medo no coração da mulher. A mulher ficou com medo dele até... Ele, acho que ele morreu. E aí ela estava lá falando, né? Meu Deus do céu, eu não quero um casamento desse, não. Casamento abusivo. Deus criou o casamento para ser uma bênção. E vai discutir sim, irmãos. Não vou chegar para vocês, não, romantizar. Casamento não tem discussão, viu? É um arroz perfeito. Não tem não tem discussão nenhuma. Todos falam a mesma língua, olha, não tem nada. Olha, tudo que eu falo, André concorda, tudo que André... Olha, é uma bênção, não tem discussão. Eu vou estar mentindo para vocês. Eu vou estar aqui mentindo para vocês. Casamento vai ter, sim, pensamentos diferentes. E é saudável. Tá? Não é obrigado, eu sou casada com André, concordar com tudo que André fala, eu faço, não. Nem André também. Agora precisa existir comunicação. Eu preciso expressar para André o que eu sinto e o que eu penso. E André também. Casamento é bênção. Não imprima medo na sua esposa, não imprima medo. Não faça isso. Casamento de fachada. Tem seus momentos sim, de conversa, onde cada um vai falar o que está sentindo, vai discordar, está tudo bem. Agora não durma brigar com o seu marido, não, nem durma brigar com a sua esposa, porque eu e André já tem isso. Se a gente tem um momento de discussão, assim, de conversar e discordar de algo, a gente vai dormir em paz. A gente não permite que Satanás vá deitar no nosso meio, não. Não durma brigado com o seu marido, não durma brigado com a sua esposa. Discutiu, rápido em pedir perdão, tá? Olha, tá vendo a coisinha aqui de Jesus? Cocadinha aqui de sal. Meu marido me ensinou muito sobre perdão. Porque meu marido sempre foi muito rápido em pedir perdão. Sempre. Eu sempre faço a coisinha aqui de Jesus. Sempre tive dificuldade de pedir a ele. Então, eu sabia que eu estava errada, mas eu não queria pedir perdão a ele. Ficava com, pedir não. Tá vendo? Eu estou confessando aqui para vocês. Estou mostrando para vocês que isso acontece. E eu fui ministrada por ele. Hoje, eu sou rápida em pedir perdão. E eu não sou caladinha, meguinha. Né? André é mais assim, acelerado. E veja como eu aprendi com o André. E não é amor. Hoje, quando eu faço qualquer coisa, amor, me perdoa, eu estou errada. Mas isso aqui, ó. É vacina, é remédio. E se eu estou doente, vou para o hospital, o médico passa a receita do remédio, eu vou para casa, compro o remédio, mas chego lá, não tomo, não vai fazer efeito. A mesma coisa é a Bíblia. Se você já sabe o que ela fala sobre várias da tua vida, tá falando sobre relacionamento. Eu já sei como é que eu devo ser dentro da minha casa, com meu marido, meu marido tem que ser comigo também. Então, se eu vou e não vejo, escuto e não pratico, não adianta de nada. Tá certo? Então, eu sabia que para eu ter um relacionamento bem tranquilo, saudável com meu marido, eu precisava aprender algumas coisas, que eu tinha algumas falhas e ainda tenho para consertar. Tem muita coisa ainda para ajustar. Mas eu aprendi que eu tenho que ser rápida em pedir perdão. Mesmo sendo calma, sendo calada, eu tinha essa dificuldade. E meu esposo me ensinou nessa área. Então, mas a Bíblia é remédio, a Bíblia é vacina. E hoje eu sou uma pessoa bem melhor nessa área. Porque eu aprendi, eu estou errada, eu vou e peço. É porque eu dizia assim, eu quase não erro com você. Você erra mais comigo. A desculpa era essa. Então, mas eu tenho aí crédito com você, porque eu quase não erro. Que existe isso? Existe isso não. Eu disse, não, a Bíblia diz que eu tenho que ser uma mulher que edifica o lar, uma mulher sábia. Sem querer mesmo, eu vou pedir. Ia lá e perdão. E olha, graças a Deus. Eu sou com o André aqui na igreja, que eu sou em casa, amém? Nós nos amamos, nos respeitamos. E graças a Deus por isso, porque eu aprendi também, estou aprendendo até hoje, viu, gente? A ser uma mulher melhor. Amo cuidar da minha casa.
Posso ser enfermeira, posso ser advogada, posso ser juíza, mas eu tenho um chamado para o meu lar. Amém? Então, meu lar precisa estar bem para eu estar bem. Tá bem? Não é bom? Não é bom a gente aprender, consertar, né? As coisas que não estão indo bem. Porque todos ganham, né? E aí, é isso que eu trouxe para vocês nessa manhã. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Vocês podem ficar de pé. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ministrou em nossos corações nessa manhã. Obrigada, Pai, porque nós saímos daqui, Pai, com entendimento que precisamos, Pai, investir no nosso casamento, precisamos investir na nossa família, Senhor. Que possamos sair daqui mais convicto, Pai, que casamento é bênção. Que precisamos, Pai, ajustar o que precisa ser ajustado, melhorar o que precisa ser melhorado. Obrigada, Senhor, por sabedoria, Senhor. E essa palavra vai frutificando, Senhor. Dando fruto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã bendita. Obrigada, Pai, pelo o almoço que vamos ter em família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai nos levar, vai nos trazer novamente às 18 horas em paz, em segurança, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por uma tarde abençoada. E obrigada pelo início de semana, Senhor. Um início de semana abençoado, próspero. Obrigado por janelas de céu abertas sobre nossas vidas. Muito obrigada. Tudo aquilo, Pai, que meus irmãos estejam precisando, chegando na vida deles. Em nome de Jesus. Essa semana, Pai, semana de boas notícias, Pai. Obrigada, Pai. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.